Cidade de Pé de Serra, aproximadamente 30 quilômetros de distância para Riachão do Jacuípe, 230 para a capital baiana. Aqui nessa cidade pacata de aproximadamente 15 mil habitantes, foi palco de um crime brutal. Uma mulher foi assassinada pelo companheiro com o próprio filho no colo. Um tiro certeiro, único, na cabeça de uma jovem que perdeu a sua vida pelas mãos do ciúme, da ira, da raiva de um homem. Um feminicídio, Pé de Serra, 15 mil habitantes, poucos registros de crime, e foi palco dessa tragédia. E nós estivemos aqui na delegacia da cidade de Pé de Serra, onde viemos conversar com o delegado titular, Dr. Michel Alves, mas recebemos a informação de um investigador que ele está se deslocando nesse momento para pegar o laudo cadavérico da vítima, Janaína Sampaio. Esse que é o primeiro feminicídio registrado aqui na cidade de Pé de Serra. O crime causou uma grande comoção na população pé-de-serrense, tanto em familiares da vítima como do acusado, que está respondendo ao crime em liberdade. Você vai ser preso? Vai ser preso? Eu só pedir que os senhores respeitem o trabalho da polícia. Ninguém. Vai gritar. Justiça! 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 Bom, aqui, segundo informações da família da vítima, da Janaína, é a casa da mãe do acusado, do Juliana, dona Valmirete. Nós vamos ver se tem alguém em casa e pode nos receber. Dona Valmirete! Dona Valmirete! Bem, a gente vai tentar ver, né, se a família do acusado quer falar alguma coisa a respeito, quer se defender. Dona Valmirete! Tem algumas sandálias. Chega aqui comigo, Enzo, rapidinho, para a gente pegar mais de perto, porque a gente vê que tem algumas coisas aqui que, ao mesmo tempo que aparenta que tem pessoas aqui na residência, também aparenta um certo tempo, né? Aqui tem um caixote, tem algumas coisas assim meio espalhadas, mas ali tem 2 pares de sandália, dá para pegar ali, Enzo, na porta mesmo, no batente. Tem 2 pares de sandália que aparenta ser de alguém que deve estar na casa. Aqui do lado também tem um lençol. A gente observa que aparenta ter uma movimentação, mas pode ser que nesse momento a família não esteja em casa. Aqui nós não vemos ninguém na vizinhança para perguntar. Mas alguns metros aqui da casa da mãe do acusado é onde morava também a Janaína. Elas eram praticamente vizinhas. E a sogra de Janaína, dona Valmirete, que parece que não está em casa ou não quis nos atender, parece que acompanhava a rotina do casal. A gente vê um morador aqui, deixa eu tentar falar com ele aqui, ver se ele fala com a gente. Senhor, bom dia, tudo bem? Nós estamos falando aqui a respeito do crime que aconteceu aqui na rua. O senhor soube de alguma coisa? O senhor presenciou no dia que aconteceu? Não. Mas o senhor soube que aconteceu esse crime aqui do lado da sua casa? Não, que eu não moro aqui, não. Eu moro lá. Ah, o senhor não mora aqui na rua não, né? Não, eu moro lá na outra rua, lá junto do posto de gasolina. O senhor soube desse acontecido? Soube. O que foi que o senhor achou de tudo isso, né? Em pleno Dia dos Pais, um pai matar a esposa, né? A mãe do filho, com o filho no colo. Como o senhor está vendo toda essa situação como morador aqui de Pé de Serra? Fica ruim assim, né? Fica ruim.
O senhor conhecia ele? Demais. O senhor chegou a ver ele aqui depois do crime, que ele foi Não. exposto em liberdade, né? Mas o senhor chegou a ver ele por aqui pela Não, não rua? vi não. Eu não vi não. O senhor chegou a ver movimentação na casa da mãe dele, da família dele? Não vi também. Por agora também não, né? Não. E o senhor tem medo de repente estar convivendo ao lado de uma pessoa assim que tirou a vida da própria mulher? Não. Tem medo não? Não. Até porque você conhecia ele, né? O senhor É, chegou a ter amizade de sair para algum lugar, ir para festas, beber com ele? já desde criança eu conheço ele. Ah, conhece desde pequeno. É, ele é um menino bom, gente boa. Aconteceu é coisa ruim que aconteceu, mas ele não é de fazer nada disso. Você imaginava que ele chegaria a esse ponto? Você chegou a presenciar alguma briga dele com a esposa? Não, não, nunca. Nunca vi ele brigar com uma mulher aí. Vivia de boa aí. Uma coisa ruim. Então pegou o senhor de surpresa, né? Um amigo seu de Foi, infância, foi. inclusive. Verdade. E o que o senhor diria a ele hoje, se ele chegasse na frente do senhor agora, o senhor perguntaria a ele o que foi que aconteceu, por que que ele teve essa atitude? Podia sim perguntar. Entendo. Qual é o nome do senhor? Orlando. Seu Orlando. Obrigada, seu Orlando, pela informação, viu? Tranquilo. Tá aí, conversamos com o seu Orlando, que inclusive, que surpresa, né? Amigo de infância do acusado. E nós estamos caminhando aqui nessa rua, uma rua bem pacata, inclusive a gente vê a famosa Serra da Cidade, que é símbolo de vários postais, de várias situações que falam. E aqui, justamente, estamos chegando agora na casa onde, segundo a família de Janaína, ela vivia. Aqui em frente um pé de tamarindo, bastante carregado, velando, né, toda a situação. E aqui, justamente nesta casa, essa casa que a gente vê agora fechada, é que a gente observa que foi onde todo o fato aconteceu. Nesse momento aqui a gente vê que a casa está vazia, né? Não há ninguém dentro da residência. E a rua, pelo que a gente vê, é bastante tranquila. É uma rua em que as pessoas ficam dentro das suas casas, mas exatamente aqui, de trás desses portões, segundo a família da vítima de Janaína, é que acontecia todos esses fatos, tudo de violência e de ameaças, e onde, infelizmente, a Janaína acabou perdendo a própria vida. Bom, e aqui a gente observou que tinha uma senhora sentada, a gente perguntou se poderia entrevistar ela, é a dona Tereza. Dona Tereza, a senhora mora bem em frente, quase, à casa de Janaína, né? A senhora chegou a ver o dia da situação, o dia que aconteceu o crime? Não, eu tomo um remédio. Aí Estava descansando na hora, estava era, dormindo. era. E depois, quando a senhora soube do acontecido, como a senhora se sentiu? Saber que uma vizinha sua de frente, que a senhora provavelmente conhecia, acabou perdendo a vida dessa forma tão trágica. Abalada, né? É, E como a senhora ficou no momento que a senhora soube do que aconteceu? A senhora ficou triste? A senhora ficou nervosa? Ficou com medo? só como a gente ficou mesmo assim, coisa mesmo. Quando soube, né? Foi pronto. Como era que a senhora encontrava a Janaína? Que às vezes ela vinha aqui, conversava com a senhora falava com ela lá? Ficava. Conversava às vezes? Era, Tinha essa amizade, né? era. Há quanto tempo que ela morava aí? Tinha muito tempo? Já tem um bocado de tempo. Então era uma convivência que a senhora tinha, né? Por ser de idade, ela mais jovem, quase de tia, né? De vizinha de tia. É. Tristeza ver uma mulher, uma vizinha morrer assim, né, dona Tereza? É. E é aqui nesta rua simples, sem pavimentação, tranquila, calma, como várias ruas da cidade de Pé de Serra, uma cidade pacata. Mas aqui nesta casa, onde vive mãe e irmãs de Janaína, a vítima desse feminicídio, e que muitas vezes, mesmo aqui, nesse lar tranquilo, protegido, que Janaína vinha buscar, o afago da mãe, o carinho e a proteção da irmã, e que muitas vezes também o assassino, o acusado, vinha em busca de agredi-la, de proferir palavras pesadas e até mesmo de tentar, aqui mesmo, na frente da família de Janaína, matar a vítima. E nós vamos conversar agora, gente, com a testemunha desse fato triste. Essa jovem que está aqui de frente comigo, ela prefere não aparecer por medo, como a família está desesperada, porque o acusado do crime está por aí, pode estar aqui na cidade, pode estar na região e quem sabe o que é que ele pode tentar fazer novamente. Mas essa jovem que está aqui é irmã da vítima, ela não quer se identificar e ela presenciou o crime. Como foi que aconteceu toda a situação? Ele chegou questionando para ela fechar o portão, já agressivo, aí eu tentei fechar o portão já para evitar o que ele
ia fazer com minha irmã, que eu já sei que ele fazia já por querer bater nela. Aí eu questionei, falei que é para ela ficar dentro de casa, que eu ia fechar o portão. Ele me empurrou, me agrediu, falou que quem ia fechar era ela. Pegou ela pelo cabelo, puxou e levou ela até o portão. Só que ela não estava conseguindo fechar o portão. Aí ele entrou para dentro da casa novamente, que ele foi na hora que ele foi pegar a arma. Ele botou a cadeira e subiu no guarda-roupa. Eu fiquei com Davi no colo na hora e eu pedi para ela correr. Aí foi na hora que ela correu, ela foi para casa da sogra, chamou a sogra, ela chegou ainda até quase entrar dentro da casa. Aí foi na hora que ele chegou, já entrou de novo, bateu nela e a sogra dela pediu para voltar de novo pro local que era a casa dele, que ela para conversar, que ia resolver tudo. Aí ela foi andando comigo. Aí foi na hora que o tio dele chegou, mais o filho. Foi na hora que ele agrediu ela de novo. Aí eu pedi a chave da moto para vir trazer ela em casa para tentar evitar tudo isso. Foi na hora que o indivíduo chegou e tomou a chave da minha mão e falou que não era para eu sair, que ninguém ia sair dali do local. Aí eu voltei de novo para lá. Aí ela pegou e falou que ia levar o filho mais velho para casa, que ela só saía dali com os filhos dela. Que no caso eu ia levar ela para cá e o menor, que depois ia acionar as polícias para buscar o outro maior. Aí foi na hora que ele chegou, puxou ela pelo braço, tornou a agredir de novo, ela tava chorando. Aí eu fui para cima. Ele pegou e colocou a arma em mim e falou que se eu ligasse pra minha outra irmã que ele ia me matar. Aí foi na hora que ela foi para entrar para dentro de casa, ele tomou o filho do colo da mãe dele, agrediu a mãe dele, agrediu o próprio primo, e foi na hora que ele chegou, puxou ela pelo braço e atirou. No momento, ela estava com a criança no Foi. colo e ela tinha pego para tentar sair de lá com o filho, né? Justamente como você falou. E nesse momento que você viu isso acontecer, ainda o risco do seu sobrinho também acabar sendo morto, como foi essa sensação na hora? Eu desabei ainda, eu pensei que ela estava viva, eu segurei a cabeça dela, pensei que ela estava viva ainda, que o tiro tinha atingido alguma parte do pescoço, mas eu pensei que tinha sido de raspão. Não tinha visto que ele tinha colado a arma no ouvido dela e tinha disparado. Eu tentei reanimar ela, ele veio até a mim ainda. E chegou e falou que ela que tinha acabado a vida dele. Ele chegou até a mim, me abraçou sujo de sangue e falou que ele tinha acabado com a vida dele e tornou a repetir de novo que ela que tinha acabado com a vida dele. Você que viu toda essa cena, que viu isso acontecer na sua frente, e depois você vê ele se entregar à polícia e sair, digamos, entre aspas, pela porta da frente da delegacia, como você se sente hoje como irmã, vendo tudo isso que aconteceu, tendo testemunhado esse crime tão hediondo, e ver que saber que hoje esse acusado está solto, podendo até voltar a agredir vocês novamente, né? Eu acho assim que como eu testemunhei tudo, eu achei que meu depoimento não valeu de nada, porque um assassino, eu ter testemunhado, a gente ter prova e um assassino tá solto, aí ainda eu não sei como é que é a justiça daqui do Brasil, não. Vocês estão com medo, você especificamente que Sim, testemunhou está com medo? sim, sinto medo sim, porque ele me ameaçou, ele falou a qualquer momento que poderia me matar, que poderia matar minha família. Só ela, no caso, sabia as ameaças que ele fazia, né? Você já tinha testemunhado antes agressões a ela, na Já convivência que vocês tinham? vinha dando muitos conselhos a ela para ela se sair. Só que assim quando eu tocava no assunto, ela, não sei se ela tinha medo, ela mudava de assunto e ficava calada. Bem, agora nós vamos conversar, depois desse depoimento forte da irmã de Janaína. Certamente essa pessoa que vai falar com a gente agora morreu um pouco no Dia dos Pais. Apesar de ser Dia dos Pais, Dona Águida é a mãe da vítima desse feminicídio triste. E vai nos relatar agora como está se sentindo, né, Dona Águida? Pleno Dia dos Pais, momento de comemoração, momento da família estar reunida, trocando carinho, e a senhora perdeu uma de suas filhas, né? É, é muito triste, né? Porque, assim, né? Eu acho que mulher nenhuma merece passar por tudo que minha filha passou, né? Eu sou testemunha, assim, não estava na hora do crime, mas eu, assim, ela desabafava muito comigo. Mas ela era ameaçada o tempo todo, era proibida de vir em minha casa. Ele não queria que ela tivesse contato com a família. Ela era, tipo assim, privada de muitas coisas, né? Ele sobrecarregava ela de todas o papel dele de pai. Ele dizia que era ela que tinha que fazer, ela fazia tudo, né, com amor, e a gente sentia assim, né, ele vinha agredindo ela fisicamente, psicologicamente várias vezes. Ela não tinha mais assim aquela alegria que tinha, às vezes ela escondia muita coisa de mim por conta de eu ter problema de saúde, pressão alta, ela tipo não queria que, tipo assim, que eu soubesse,
Mas como mãe, né, a gente que é mãe sabe que nós mães temos um sexto sentido bem assim, bem, né, que a gente sente quando o filho não está bem. E ela tinha, eu creio que ela tinha decidido que ela ia sair, porque a semana passada ela me falou que ela ia tomar uma decisão que talvez iria mudar a vida dela, que ela não aguentava mais tanto sofrimento, tanta humilhação. Ele deixava ela a casa às vezes sem alimento, às vezes eu levava daqui de casa escondido, né, para não deixar ela passar fome mais os filhos. E ele sempre agredindo ela, ele tipo assim, falava com ela que se ela separasse dele, que ela não ia, que ele ia matar ela, em qualquer lugar que ela fosse, ele ia matar. Então eu creio que foi isso que aconteceu, né, do jeito dele lá, né, que a gente não sabe como é que funciona a mente do psicopata, porque ele é psicopata, porque as crueldades que ele fazia com minha filha, até às vezes, eu fico me perguntando como foi que ela suportou tanto tempo, né? Porque foram quase 8 anos de convivência e ela continuou suportando, né? Continuou levando a vida, achando que tinha aquele no coração dela, na mente dela. Ela às vezes me perguntava, mãinha, eu sou evangélica, e eu falava com ela que Deus poderia mudar tudo, mas tem coisas na vida, né? Que às vezes a gente acha que ela me perguntava direto, me questionava, mãe, por que que Deus não está escutando tuas orações? Por que fulano não muda? Por que esse comportamento agressivo? Se ela cuidava tão bem dele. Há 15 dias atrás ele agrediu ela. A minha filha estava lá e ele chegou 3 horas da manhã pedindo para ela colocar o café dele. Ela disse que não poderia, que estava com a cabeça doendo e estava deitada, que não ia abrir a geladeira. Ele pegou leite gelado e derramou em cima dela e das crianças, né? Então imagina aí o que foi que ela não passou em 4 paredes lá sem falar comigo, né? E eu quero assim, né? Eu quero justiça por mim que sou mulher, pela minha filha e pelas demais mulheres que existem aí que estão caladas e estão passando pelo mesmo que minha filha passou. E às vezes até tem medo de denunciar por medo, por estar sendo ameaçada. E, né, eu me pergunto onde é que está a justiça da terra, né? Porque é do céu eu confio e sei que Deus vai fazer a justiça dele. Mas eu preciso também ver da terra fazer, porque minha filha era uma mãe exemplar, era uma esposa por passar por tanta coisa que passou com ele, né? E ela foi mãe, foi mulher até o último momento, até o último suspiro de vida dela, e ele tirou a vida dela e está aí, né? Eu estou realmente assustada. A senhora hoje tem medo, né? Até de Tenho medo. acontecer algo. Eu estou assim, sabe que eu não estou conseguindo dormir direito, com medo dele a qualquer momento invadir minha casa, né? Sei lá fazer o quê. Então eu quero e preciso que a justiça faça o papel dela. Como é que fica a nossa segurança perante uma situação dessa, né? De homens covardes que espancam as mulheres e fica na sociedade andando como se fossem cidadãos de bens, né? Estou de pé porque eu tenho um Deus que me sustenta, mas se dependesse eu vim comer, desde o da acontecida, eu vim comer sábado. Então, eu me pergunto o que é que vai ser de mim daqui para frente, com essas crianças, o que é que eu vou dizer para eles, né? Se ele tivesse assim um mínimo assim de compaixão por mim, ele teria, né, pensado, porque assim, né, ele sabe o quanto essas crianças eram apegadas com a mãe. E eu vejo assim, né, que Deus está trabalhando, que eles estão assim, né, tentando, estão se adaptando a gente. E eu creio que Deus vai, né, confortar o coraçãozinho deles, porque eu, no papel de vó, posso fazer isso, mas né, o amor da mãe jamais ninguém vai substituir. Então eu quero que a justiça seja feita, porque Pé de Serra tem que acordar e que essas mulheres que estão sendo espancadas aí, caladas, sofrendo, que elas a partir de hoje, elas estão numa atitude de pedir proteção, né? Que às vezes a gente tem até medo de pedir proteção à polícia, porque às vezes a polícia deixa a desejar, né? Não estou aqui querendo, né? Eu sei que elas fazem o trabalho dela, mas eu falo assim, é por causa da minha dor. Às vezes a gente vê passar na televisão, mas nunca imagina o que vai acontecer com a gente. Então, eu quero ver ele atrás das grades, porque o que ele fez, o crime que ele cometeu, que ele tirou a própria mãe das crianças, ele tirou a minha filha de mim, né? Eu sei que eu nunca vou poder ter ela de volta, mas o que eu quero é justiça para poder seguir minha caminhada à frente com meus netos e poder um dia poder contar essa história a eles trágica e contar que a justiça foi feita. E aqui ao nosso lado também está uma outra irmã da vítima, a Juliane, que também passou vários momentos difíceis, né, dessas situações. Você também chegou a acompanhar diversas vezes o sofrimento da sua irmã, né? Sim, inclusive, quando ela estava aqui na casa da minha mãe, ele chegou transtornado, bêbado de carro, rasgando na rua. Ela estava em pé com a criança de junto de mim. Ele chegou, desceu do carro, pegou a chave, enfiou no nariz dela,
começou a sangrar. Eu fui para cima dele e falei que não era justo ele vir bater nela na minha frente e dentro da casa da minha mãe, que pelo menos ele respeitasse, porque eu sabia que ele fazia com ela lá na casa dela, porque eu já presenciei várias vezes. E começou a discussão, ele querendo arrastar ela para ir para casa. Eu falei que ela não ia sair daqui, ela ia ficar aqui. E ele ficou aí dando murro, batendo. A gente começou a brigar, meus irmãos começaram a brigar com ele. Eu fui para cima dele, dei vários murros nele. Inclusive, ele me odeia, ele não gosta de mim por conta disso, porque eu sei o que ele fazia com minha irmã e eu não apoiava. E eu falei para ele que quando eu pegasse ele batendo nela, eu ia fazer alguma coisa com ele, porque eu não ia conseguir, porque era meu sangue, e eu não ia ver ela com aquele sofrimento todo sem poder fazer nada. E aí ele foi em casa, pegou a arma, botou na cara do meu irmão. E meu irmão falou: atira se você for homem. E ele não atirou. Ele saiu e foi para casa. E o que mais me dói dentro de mim, porque ele é cínico demais, porque ele fez isso tudo com minha irmã. E no outro dia ele veio para cá, pedir para ela voltar, que amava ela, que não ia fazer mais. E ela voltou para casa. Mas assim, eu penso dentro de mim que ela voltou para casa por conta das crianças, porque ele devia ameaçar que ia fazer alguma coisa com a gente. E eu falava várias vezes com ela: minha irmã, se separa, me ouça, sai de dentro da casa. Não, não é obrigado tu ficar com ele porque tu tem 2 filhos. Tu procura a lei vai te apoiar, eu vou te apoiar, eu vou estar contigo, que nem eu sempre tive com ela, que quando a criança adoecia, ele saía para ir para a rua, encher a cara de cachaça, quem ia para o hospital com as crianças era eu. E ela, quando não dava um remédio às crianças, um remédio ele não dava às crianças, eu pegava, ajudava ela a comprar os remédios, levava ela na rua para fazer a feira, tudo era eu. E ele não fazia nada, simplesmente chegou assim, tirou a vida da minha irmã, porque foi um pedaço de mim também, porque para mim ainda a ficha não caiu. E o que mais me dói dentro de mim é a justiça, porque que nem eu fui para frente da delegacia gritar por justiça, e o delegado falou que era para mim manter a calma. Como é que eu vou manter a calma, gente? Que foi uma vida, tirou uma vida. E eu fico olhando assim, que eu fui para cima do carro do delegado, bati mesmo, dei murro na viatura, gritei por justiça, lutei para barbatar ele, para pegar ele, para dar meio mundo de murro nele, mas não deixaram. E o que eu fico olhando assim, porque o delegado fez isso, porque a minha irmã foi uma prova, viu tudo. Que pelo menos ele não tivesse preso logo, mas era para ele estar na cadeia até o julgamento dele, ou até sair a sentença dele. Mas não, a justiça fez o quê? Deixou ele sair e ficar lá no lugar onde ele está, até ver o que vai resolver, né? Porque, pelo que eu estou vendo, alguma coisa tá tudo ao contrário aí nessa delegacia, porque eu não estou vendo resolver nada até agora. Então, eu quero pedir justiça, eu quero que quando as pessoas vê esse vídeo meu, da minha mãe ou de quem for na rede social, que me ajude com manifestação, me ajude gritando por justiça, porque eu quero ver ele preso, atrás das grades, eu quero que ele pague, não seja o ano que quantos anos ele vai passar lá dentro, mas eu quero que ele pague, porque o ano que ele for passar lá dentro não vai trazer minha irmã de volta, mas pelo menos ele vai estar lá. E também quero pedir segurança, porque ele já ameaçou várias vezes de me matar, porque ele não gosta de mim. Ele é um monstro, ele é um pai sem sentimento nenhum. Então eu pergunto para todo mundo do Brasil, que é pai, que é mãe, que é tia, que possa me ajudar, que possa gritar por justiça, que ele possa ser preso, que ele possa ser condenado, pelo menos não sei quantos anos, até 1000 anos, se for possível, mas ele tem que pagar pelo que ele fez. E tá solto, né? Tá solto, a gente tá correndo risco, tá? Porque, assim, quem mata uma primeira vez faz 1000 vezes, né? Então, eu quero que a justiça seja feita e que ele venha pagar pelo que ele fez. Ele ameaçava ela, ele torturava fisicamente e psicologicamente, porque ela vivia, sabe? Assim, eu sentia assim que ele não queria que ela saísse para canto nenhum. Para ver se ela viesse aqui, para vocês terem uma noção. Ele era informado de tudo. A hora que saiu daqui, tipo, ele confrontava ela, ele dizia: foi na casa da tua mãe hoje? Ela dizia: fui. Chegou que hora? Foi que hora? Chegou que hora? Aí ela dizia: tá hora. Ele dizia: não, não que me falaram que você passou tá hora de lá da casa da sua mãe. Então, ela vivia, claro que ela tinha que temer. Todo canto que ela ia aqui perto de serra, ela tinha alguém que informava onde é que ela estava. Então, ela se sentiu, tipo, acuada, né? E eu creio que o que ela passou lá, em 4 paredes lá, porque não foi a primeira vez, ele quebrava. Sabe o que é tudo dentro de casa? Eu não sei quantas as vezes eu dava, fazia a compra de prato e dava ela mesma, a irmã, cansava de pegar assim, a gente fazia um catadinho assim, levar, porque ele quebrava tudo.
Eu já presenciei tanta coisa lá. Desde a gente, eu saí de lá até meu chinelo eu tenho que deixar com medo. E quando eu ia falar para a mãe dele, ela dizia o quê? Que eu falava, a gente tem que se unir e tentar ver se a gente tira ela de lá. Porque, não, mas não pode. A mãe dizia, não pode. Como é que pode, Águida? Como é que a gente vai separar? Como é que Nana vai criar esses filhos sem o pai? Eu dizia, como ela cria. Aí agora eu me pergunto, e agora? Porque praticamente eles não têm mais pai, né? Então, e agora, né? E agora? Como é que fica a situação? O Rudimento está indo preço também, ó. Tô vendo. Bem que falou. Porque disse que a chave Tirou a chave da moto pra pagar aqui pra ela. Vai pagar no advogado, ainda posso tirar na bolsa e fazer uma bolsa.